A maioria dos homens busca o ato sexual com interesse exclusivo no prazer que ele proporciona. Para as mulheres, o que prevalece é a ternura, fazendo com que elas, de uma forma geral, precisem estar afetivamente envolvidas com o parceiro. É interessante notar que essas diferenças se manifestam mesmo que nós saibamos que os espíritos, na essência que os caracteriza, são assexuados, já que existem diversos componentes que influenciam a eclosão dessas diferenças de gênero. Cada individualidade é o resultado do largo processo antropossociopsicológico da evolução humana. Nesse desenvolvimento, em sua dimensão mais biológica, existem instintos básicos que levam o ser a expressar determinados comportamentos, pois, quando o espírito encarna sobre o impacto dos impositivos do corpo, os instintos a que me refiro são a procura por alimentos, o repouso pelo sono e a reprodução da espécie. Esta última necessidade impele a criatura a buscar o conúbio sexual. No fenômeno da reprodução, que é acompanhado pela sensação do prazer, o indivíduo que seja um pouco mais materializado, porque ainda não alcançou patamares mais elevados da evolução, começa a supervalorizar o prazer e a menosprezar qualquer outro aspecto que o ato sexual possa envolver. Vamos explicar melhor a tese. Nos primeiros instantes em que homens e mulheres na fase adolescente se buscam para estabelecer relacionamentos, estão impulsionados pela curiosidade, pelos mitos que o sexo carrega, pelos comentários que ouviram de pessoas mais velhas ou da mesma idade, que muitas vezes constituem informações verdadeiramente escabrosas. Depois que adquirem discernimento e se apropriam definitivamente da experiência sexual, os mitos caem por terra e eles se preocupam apenas em manter relações que lhes deem prazer, sem maiores responsabilidades. Nessa trajetória de descobertas, é possível que o indivíduo permaneça por um longo período à procura exclusiva do gozo, das sensações sexuais desprovidas de afetividade. Por isso, em face da produção hormonal masculina, que lhe confere uma característica de força física, de vigor e de pretenso poder, muitos homens optam facilmente pela manutenção desta forma ainda primitiva de relacionamento, destituído de sentimentos, uma forma mais agressiva no sentido biológico e evolutivo da palavra, ou seja, significa um comportamento animal em busca da satisfação. Enquanto isso, a maioria das mulheres cujos hormônios lhes permitem desenvolver a ternura, o altruísmo e o estabelecimento de vínculos afetivos, necessita de outros estímulos para que o seu desejo seja despertado e para que atinjam o orgasmo. Ao lado das questões biológicas, emocionais e evolutivas mencionadas, identificamos igualmente fatores culturais que contribuem para o quadro esboçado. Vemos o erotismo exacerbado manifestando-se na sociedade por intermédio de pessoas que exercem profissionalmente o sexo, interessadas unicamente no dinheiro e sem experimentarem o prazer ou o compromisso afetivo. Infelizmente, esta proposta de vivência vulgar do sexo faz-se presente, na grande maioria das situações, por mulheres insensatas, que denigrem a imagem da delicadeza e da ternura femininas. A cultura contemporânea é essencialmente erótica, ocasionando a deterioração gradual da afetividade. Como as pessoas estão preocupadas em aderir aos padrões sociais da modernidade, elas se dispõem a renunciar aos seus sentimentos para se adequarem ao meio em que se inserem, o que lhes produz terríveis conflitos sexuais, afetivos e existenciais. As mulheres parecem sofrer mais intensamente os danos causados por esse comportamento permissivo de oferta de prazer sem vínculos profundos. Pois como o ser feminino é genericamente mais sensível, necessitaria de um parceiro
que a amasse, em vez de um companheiro que se preocupa apenas com o seu próprio prazer egoísta. Ela necessita, antes de tudo, da satisfação da convivência, até que as carícias que se seguem permitam-lhe a plenitude. Uma vez que lhe falta essa forma mais profunda de complementação, muitas mulheres apresentam dificuldades em sentir prazer na comunhão sexual. Quando existe o amor, existe também a compreensão com as necessidades e carências do parceiro. Mas, quando o amor não tem vigência na relação, a intimidade torna-se empobrecida e vulgar, mesmo quando praticada por pessoas que se autodenominam parceiros conjugais. Muitos casamentos se desfazem exatamente porque o ser masculino tem uma tendência a experimentar o prazer mais imediato, enquanto o ser feminino normalmente necessita de outros ingredientes para completar-se, o que se explica pela sua estrutura emocional mais refinada. Muitas vezes, um indivíduo de sentimentos brutalizados, que teve uma vida de solteiro permeada por relações vulgares, pensa exclusivamente no seu prazer. Com isso, ele não permite que a companheira também o experimente. Ele se desincumbe da tarefa, dá as costas e vira para o outro lado, sem nem ao menos perguntar como a companheira se sente, e a mulher fica frustrada. O que ele deveria fazer é acariciar-lhe a cabeça, dar-lhe a mão e olhar o seu rosto com ternura, para que o casal experimente a felicidade da relação íntima. Esses são gestos de gratidão, equivalem a dizer à parceira: muito obrigado por você existir. O cinema popularizou a expressão antes um uísque, depois um cigarro. É o tipo de cena que se viu muitas vezes nas telonas do século XX. Mas por que é necessário consumir álcool para ter relações sexuais? Para criar coragem? Para perder o senso e a direção de si mesmo? Mais do que nunca, a intimidade sexual é o momento de manter a lucidez, que contribuirá para que o fenômeno esteja impregnado de afetividade. E por isso, os relacionamentos são quase todos frustrantes, já que são recheados de erotismo e destituídos de sentimento. É uma herança terrível do machismo que até hoje perdura em muitas religiões. Em algumas culturas, ainda vemos a mulher ser submetida à cirurgia amputadora, a fim de que não sinta prazer. A visão nova que precisamos fortalecer é uma concepção igualitária, na qual a mulher tem o direito de realizar-se ao lado do seu parceiro, dizendo-lhe o que lhe apraz e o que lhe desagrada, a fim de que não se torne um objeto descartável nas mãos dele. Cabe aqui um alerta. Se desejarmos colaborar com um casal que tem dificuldades de convivência, tenhamos muito cuidado para não interferir de forma indevida no relacionamento conjugal, porque ninguém pode imaginar os conflitos pessoais que influenciam a vida íntima do par. Até hoje, muitas mulheres, no seu relacionamento conjugal, continuam mentalmente castradas, com vergonha de demonstrar ao companheiro que sentem prazer. Elas incutiram na mente a satisfação íntima como sendo imoral para o ser feminino. Ao homem são reservados todos os direitos de fazer o que desejar, enquanto à mulher só restam o cumprimento dos compromissos domésticos. Quando surgiu a libertação das mulheres nos anos 1960 e 70, muitas delas acabaram enveredando por um caminho equivocado. Sob o pretexto de usufruírem de seus direitos, uma parcela expressiva do contingente feminino passou a competir com o homem no que ele tem de mais negativo. Uma decisão infeliz que denuncia um alto grau de imaturidade psicológica. O feminismo não é competição machista, é autoidentificação de valores. Vejo mulheres que optam por se masculinizar e se transformam em figuras esdrúxulas, desenvolvendo um comportamento sexual claro, escuro, ambíguo.
Encontramos homens e mulheres cuja estrutura fisiopsíquica denota um transtorno profundo. São tipos neutros, sem definição nítida do seu perfil psicológico e apresentando uma conduta aberrante. Respeitamos a todos, mas lamentamos essas formas de expressão que decorrem da ausência de maturidade psíquica.